Boa tarde, querido amigo. Quero convidar você para juntos refletirmos neste assunto que é um assunto que está atual nos nossos dias. Violência e destruição. Eu quero ser mais uma voz a somar com muitas que já estão comentando e incentivando uma tomada de posição para barrar a escalada de violência feita e divulgada pelas redes sociais. Mas eu quero mostrar para você a causa de tudo isso que está acontecendo. Nós temos duas causas que são causa de violência e destruição, especialmente das crianças, mas do ser humano em geral. E uma dessas causas é muito espiritual. Quem está por detrás de tudo isso é uma entidade espiritual. É Satanás, o anjo de luz, que foi um anjo de luz. E eu quero falar isto mostrando pela Bíblia o fundamento. Eu convido você para abrir sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28. Estarei lendo alguns versículos aqui, não todo o capítulo, mas especificamente os versos 13, 14, 15. São os versículos que nós temos aqui que falam sobre esta entidade, este ser. E assim nós lemos, Ezequiel capítulo 28, verso 13. Se você tiver Bíblia, acompanhe, se não tiver, anote, para depois você ler, para confirmar aquilo que nós estamos falando. Diz assim este verso: estiveste no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, a cornalina, o topázio, o ônix, a crisólita, o berilo, o jaspe, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros. No dia em que fostes criados foram preparados. Eu te coloquei como querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Este ser aqui não se menciona o seu nome, mas é alguém. E o texto diz no verso 15, perfeito eras em todos os teus caminhos, desde que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Esse anjo de luz era maravilhoso. Aliás, ele foi criado por Deus e Deus não cria coisa feia. Todos os anjos de Deus eram maravilhosos, mas esse aqui estava acima de todos. Ele é chamado aqui de querubim da guarda. Os instrumentos para louvor e adoração foram criados. Os pífaros, aqueles instrumentos foram criados para louvor a Deus. Mas tem uma expressão aqui, até que em ti se achou iniquidade. Esse anjo de luz
ficou orgulhoso daquilo que ele era. Por quê? Porque Deus não cria robôs. Deus criou seres inteligentes, com livre-arbítrio, com capacidade de tomar decisões. Todos os anjos foram criados desta mesma forma. Agora nós vamos lá para o capítulo 14, no livro do profeta Isaías. Verso 12 em diante diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Aqui este anjo é chamado de estrela da manhã, filha da alva. Mas por quê? Ele foi precipitado na terra. Por que ele caiu do céu? Verso 13 diz: E tu dizias no teu coração. Ele não via expressado, mas dentro do coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que pretensão desastrosa! Ele só pensou porque não iria fazer isto. Deus é Deus. Deus é o único Senhor em todo o universo. E o verso 15 diz: Contudo levado serás ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Esse anjo de luz, chamado de estrela da manhã, não caiu sozinho, mas ele arrastou 1/3 das estrelas do céu, que eram os anjos que serviam a Deus, e agora estão a serviço de Satanás, do diabo, porque estes anjos também se rebelaram. Eles acharam que teriam alguma vantagem seguindo a Satanás e caíram. Deixa eu lhe dizer agora que esta é uma das causas da violência e da destruição e de tudo que é de ruim que acontece na Terra, neste mundo. As duas formas que Satanás tem impetrado para destruir a criatura mais importante de Deus, o homem, começando pelas crianças, os jovens. A primeira forma já vem de há muito tempo, é oferecendo as drogas, oferecendo prazeres, viagens no vazio de corações sem Deus. As drogas começam a viciar as crianças desde pequenas. E é difícil de sair depois de alguns anos. Esse é o primeiro caminho para a destruição das crianças, dos adolescentes, dos jovens, do futuro. Eu faço uma pergunta: qual será o futuro daquelas pessoas viciadas e muitas já vivendo como zumbis nas cracolândias das grandes cidades? E hoje tem cracolândia em todas as cidades do Brasil, quem sabe do mundo, estou falando do Brasil. Em todo lugar as drogas estão destruindo vidas. Sabe, atrás dos
traficantes e das drogas destruidoras está este inimigo do homem, chamado Satanás. Sem dúvida alguma. E eu provo por quê. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Nós temos um versículo aqui que fala de duas situações. Fala da situação no céu com Deus, onde não entra mal nenhum, onde o pecado não entra, nenhuma injustiça, nada de errado. Este versículo 12 do Apocalipse 12, 12, diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Quem está no céu tem motivo de se alegrar, porque lá Satanás não interfere. Mas veja, esse mesmo versículo, na sua parte B, diz: ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Essa expressão terra e mar aqui representa as nações do mundo. Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É isso aí. A Bíblia está dizendo que Satanás está irado. Irado. Porque ele tem pouco tempo. E ele quer gastar todo o seu arsenal no homem. A briga dele é com Deus. Quem expulsou ele do céu é Deus. Mas como ele não pode combater com Deus, ele vai combater. Já está combatendo com a criatura de Deus. As drogas estão aí sendo combatidas diariamente. Mas não se consegue eliminar. Sua produção é constante. Ninguém consegue tirar de circulação as drogas. Essa é a primeira forma de destruição. E as pessoas estão sendo destruídas. Multidões. Como os nossos governos vão eliminar as cracolândias? Aquela multidão que está na rua, assaltando, se drogando e se autodestruindo. Alguns estão em estado devastador e terminal. Irão morrer. Poucos abrem o coração e conseguem ainda tomar uma decisão para a recuperação. Nós temos entidades, portas abertas, para salvar estas pessoas. Mas se elas não quiserem, ninguém poderá forçá-las. E a segunda forma de destruir as pessoas, e especialmente as crianças, é isto que está acontecendo agora, neste momento, em nossa cidade. Todos estes acontecimentos de invasões de escola e a propagação pelas redes sociais e essas ameaças é para destruir as crianças. Quem são os agentes que estão incentivando as pessoas? Digo também. A Bíblia chama destes agentes da morte, sejam eles adolescentes, sejam menores de idade, maiores de idade,
Estes agentes são chamados na Bíblia de filhos da desobediência, filhos da ira. Mostro para você na Bíblia. Efésios capítulo 2, versos 1 e 2, eu vou destacar no verso 2 a situação atual. Esse texto diz para aqueles que foram transformados: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. São algumas pessoas que aceitaram a palavra de Deus. Deus deu vida. Eu digo de mim, eu tenho vida. Eu tenho vida. Conheço pessoas que têm vida. Vida dada por Deus através de Jesus. E este mesmo texto bíblico, no verso 2, diz que é nós que temos vida agora. Nós andamos antigamente no curso deste mundo. Essa é uma outra expressão importante, precisa se anotar. O curso deste mundo é aquilo que o mundo está fazendo. Este mundo está indo para o mar como um rio cheio de esgoto. É o mundo. E os filhos da desobediência estão neste rio de esgoto, que é este mundo, que é dirigido pelo príncipe da potestade do ar. Potestade do ar são os poderes do ar. Os anjos que seguem Satanás e que estão no ar, influenciando na terra os filhos da desobediência. O texto bíblico diz: do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O Evangelho está sendo pregado para que as pessoas abram o coração e deixem de ser filhos da desobediência e filhos da ira, para se tornarem filhos de Deus. Como combater a onda de violência, de drogas e todas essas ameaças? Só duas formas. Primeiramente, as autoridades têm que tomar as providências necessárias. Isso é com elas. Isso é com os governadores, prefeitos, polícia e assim por diante. E a segunda forma é a Igreja de Deus. A Igreja de Deus tem uma arma que não é física, mas é espiritual. Esta arma chama oração. A igreja tem a arma da oração para combater os principados e potestades. Só Deus e homens tementes a Deus poderão ajudar a salvar a nossa geração. Eu deixo essa palavra com você. Pense nela. Compartilhe ela. Se você é cristão, entre em oração. Se você é um agente público, ajude também. E os familiares que têm crianças, cuide dos seus filhos. Que Deus te abençoe. Eu não queria fazer um vídeo tão longo, mas não foi possível. Deixo esta mensagem com você. Compartilhe com outras pessoas, ela é muito séria. Que Deus te abençoe, proteja sua casa, sua família, seus filhos, seus netos, bisnetos. E você também, porque todos nós que estamos neste mundo, estamos ameaçados de extinção. Mas Deus, Ele vai preservar
àqueles que são deles. Deus te abençoe, em nome de Jesus.